Pessoal, última parte de argumentos indutivos e falácias. Ok? Tá 4 aqui, mas são só 3 de 3, ok? Vamos lá, questão 11. Todo proprietário de estabelecimento comercial é responsável pela manutenção da ordem do estabelecimento. Então aqui eu posso escrever assim, ó, se é proprietário, então responsável pela ordem. Ok, então aqui embaixo julgue o item seguinte: considerando-se também como premissa, além da proposição B, a proposição Jorge é responsável pela manutenção da ordem do estabelecimento. Então, está correto colocar como conclusão que o Jorge é proprietário de estabelecimento comercial? Veja, ele está considerando isso aqui, ó, como verdadeira, essa daqui. Se ela é verdadeira, o que significa? Ser proprietário, então responsável, ele está considerando isso. Se ele está considerando isso, quais são as possíveis combinações para dar o resultado verdadeiro? Eu vou ter aqui verdadeiro, então verdadeiro, que vai dar verdadeiro, verdadeiro e falso é falso. Então esse aqui eu vou colocar em azul para você ver que ele não é, ok? Aí eu vou alterar a cor agora para vermelha e continuo. Falso, verdadeiro, falso e falso. Aqui verdadeiro, aqui verdadeiro. Veja, responsável pela ordem. Então Jorge, ele está dizendo aqui, ó, que Jorge ele é responsável pela manutenção da ordem. Então ele vai estar como que, certo? Como que. Então ele está concluindo aqui que Jorge ele é proprietário de estabelecimento comercial. Eu posso inferir isso? Veja, aqui, ó, eu tenho que Jorge ele é responsável pela manutenção. Ele está aqui, ó, responsável pela manutenção da ordem. Então esse daí vai ser o que? Vai ser verdadeiro. Tá aqui ou aqui, verdadeiro, verdadeiro, e aqui tá aqui, e aqui tá aqui. Ou seja, aqui é proprietário, aqui proprietário, mas aqui, ó, ele é responsável pela ordem, mas ele não é proprietário, ok? Então a questão está incorreta. Questão 12. Aqui ele vai dizer assim: considerando o argumento abaixo, contrário à ideia de que castigos são uma forma eficaz de educar crianças, é correto concluir que na cadeia argumentativa da qual faz parte esse argumento tem valor retórico considerável, na medida em que combate diretamente o argumento daqueles que são contrários ao uso dos castigos como recurso educativo. Então ele está dizendo assim, aqui embaixo,
considerando esse argumento aqui embaixo, é correto em concluir que ele traça uma cadeia argumentativa, certo? E tem um argumento tem um valor retórico considerável. Então vamos ver, o argumento de discussão já é de saída inválida. Aqui ele não está trazendo nada de premissa. A pessoa que defende não tem conhecimento de causa, está só trazendo ataque, um apelo pessoal, certo? Ou chamado também apelo contra o homem. Causa para opinar se é a melhor maneira de educar uma criança, como considerar o ponto de vista de uma pessoa que nunca teve filhos. Está trazendo argumento? Não, está trazendo apelo, certo? Então isso aqui não é de lógica não. Então isso daí trata-se do que? De um argumento frágil e falacioso. Então reitero, argumento, discussão não é válido. Então, considerando o argumento abaixo, contrário à ideia de que os castigos tal, é correto concluir que trata-se de uma cadeia argumentativa? Não. Argumento tem valor retórico considerável? Não. Tem o que? Uma característica de um argumento frágil e falacioso. Não traz argumentos, certo? Traz o que? Um apelo pessoal. A questão 13 e a 14 elas são que menos cai em prova, certo? É muito difícil cair uma questão dessa em prova, e ela é até um pouco, de certa forma, ela é um pouco conturbada, certo? Vamos ver? Olha só. O uso de animais em pesquisas e testes científicos é submetido a comitês de ética com o intuito de evitar procedimentos que lhe causem sofrimento ou dor. No Brasil, caso o Brasil abolisse a prática de testes desse tipo, a ciência brasileira se tornaria dependente de tecnologia externa. Como cientista, posso apresentar exemplos de ações que custaram a vida de animais, mas salvaram muitas vidas humanas. Julgar o item a subsequente aqui. No texto, posso apresentar, que aqui na última parte aqui, posso apresentar aqui exemplos de ações que custaram a vida de animais, mas que salvaram muitas vidas humanas. No último período do texto, emprega-se um argumento fundamentado, em um raciocínio falacioso de indução. E aí? Ele está falando o quê? Deixa eu apagar isso aqui. E vou colocar aqui como então é um raciocínio falacioso de indução. O que é um raciocínio falacioso de indução? Indução do parte para o geral. Então tá o que? Partindo de exemplo de ação que custaram a vida de animais para salvar muitas vidas humanas. Mas é falacioso por quê? Porque quando que se é falacioso? Eu acho que eu tenho aqui. Não, vou ter. Eu acho que eu não coloquei aqui, gente. Que é uma. Aqui, ó. Falácias é o que? Designa por falácia um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Por que é aparência de verdadeiro? Porque no caso em questão aí, que é o 13, ele tem: posso apresentar exemplos de ações que custaram a vida, mas que salvaram muitas vidas humanas. Custaram a vida de animais, salvaram muitas vidas humanas. Então por que é uma falácia? Porque ele não está trazendo nem... Eu posso, certo? Posso apresentar. Ele não trouxe nenhum argumento válido.
certo? Eu trouxe uma possibilidade de apresentar alguma coisa. Então isso daqui é o que? Um raciocínio falacioso, não é uma premissa válida. O que é uma premissa, gente? É uma afirmação, certo? Então ele não está afirmando nada aqui, então não é uma premissa. Então já sai desse ponto de partida, ok? Não sendo uma premissa, então vai ser um raciocínio que falacioso. Nesse caso, falacioso por indução, do particular para o geral. A última questão, ele vai falar que a maior prova da honestidade que realmente posso dar nesse momento é dizer que continuarei sendo cidadão desonesto que sempre fui. A maior prova de honestidade, é dizer que é desonesto. Então, nesse caso aqui, está falando que verifica-se a ocorrência de falácia no argumento da frase. Isso daqui é o que? Prova de honestidade, mostrar que é desonesto é o que? Paradoxal. Então, não vai ser uma falácia e vai cair em paradoxo, que é o raciocínio onde você parte do enunciado não contraditórios e você chega a conclusões contraditórias. Ele dizendo que não é, que ele é honesto, dizer que é desonesto. Então tem um paradoxo aí, ok? Então a questão estava trazendo que era uma falácia e o CESP traz aí então que é o que? Trata-se de um paradoxo e não de uma falácia. Perfeito? Então a questão está errada por isso. E assim nós terminamos aí mais uma bateria e vamos para o próximo assunto. Esse assunto, novamente, ele cai pouco em prova, certo? Cai em questões muito esporádicas aí. Então, de todos esses anos de CESP, em termos de falácia, caíram aí 6, 7 questões no máximo, tá bom? Mas temos que colocar aí e lembrar sempre que isso aí é uma receita de bolo. Então, normalmente o CESP ele vai repetir essas questões aí, só mudando uma coisinha ou outra, certo? Mas o teor da questão vai permanecer sempre o mesmo. Então, a ideia é você pegar essas questões como modelo e ficar replicando, revisitando, revisando, refazendo os exercícios até entrar na massa do sangue, para que quando você se deparar com uma questão, eventualmente uma questão dessa, você está tranquilo na prova, beleza? A gente vai fazer isso no decorrer das aulas. Um abraço, até breve.